paz do Senhor, queridos. Mesmo com lutas durante a semana, vencemos, estamos aqui. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Assentados mesmo, nós vamos ler dois textos. O primeiro texto está em 2 Reis 18, nós vamos ler do versículo 1 até o 4. 2 Reis 18, versículo 1 ao 4. Quem encontrou diz amém. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e era chamada de Neustã. Em 2 Crônicas 29, de 1 a 5, fala mais ou menos a mesma coisa, mas escuta só. Ezequias, está falhando ou é minha impressão? Tá? Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Pai, que a tua palavra venha falar ao nosso coração de uma forma extraordinária. Nós queremos ouvir, entender e praticar tudo aquilo que o Senhor falar conosco nesta noite. Queremos que o nosso coração esteja atento, que a nossa mente esteja alerta, Pai, e que no nome de Jesus nós possamos ouvir. Que nada, Senhor, venha nos impedir, que nada venha roubar de nós aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Tudo aquilo que o inimigo tentar torcer antes de chegar aos ouvidos, eu te peço agora que o Senhor já repreenda no nome de Jesus. E, Pai, que a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, se faça vida na nossa vida e nós possamos cada dia mais buscar essa unidade com o Senhor, buscar essa santidade com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pensar hoje sobre os altos, esses lugares altos, destruindo esses lugares altos. É um fato trágico que o fervor e a disciplina muitas vezes diminuem na nossa caminhada. É um fato. Trágico, mas é um fato. Quando nós nos convertemos, quando nós começamos nossa caminhada cristã, o nosso fervor, ele é observado por qualquer pessoa. A nossa dedicação na leitura, na oração, até no jejum, lá no início, se você olhar para trás, era muito mais que hoje. É trágico, mas é fato. E eu creio que Deus tem nos chamado a mudar isso nesse tempo. Deus tem nos alertado, nos sacudido. Eu vi uma imagem outro dia, acho que foi no Instagram, não lembro, das árvores, quando lugar que tem neve, a neve vai caindo e aquele galho da árvore que fica cheio de neve, ele vai tombando com o peso da neve. Ele vai tombando, ele vai tombando, ele vai tombando. E, de repente, alguém chegou e começou a sacudir aquele galho, e quando ele sacode, que aquela neve sai, o galho novamente se ergue. E, às vezes, nós temos precisado de uma sacudida de Deus na nossa vida. Às vezes nós estamos precisando que Ele venha sacudir esse galho que somos nós e estamos muitas vezes desanimados, para que nós possamos
reerguer. Não estou falando isso de nós só. Israel foi assim. Israel, lá no tempo dos juízes, era assim. O povo se corrompia, lembrava de Deus, voltava, clamava e Deus ouvia. E às vezes nós caminhamos assim. Sabe? Está tudo bem e a gente fica tranquilo, fica tudo muito calmo. Mas de repente, quando o galho começa a encher de neve e se curvar, aí a gente vai ficando. Até que vem o Espírito Santo e nos dá uma sacudida. Nesses momentos, quando isso acontece, uma ação é necessária para reavivar a paixão espiritual e a disciplina. Se esse indivíduo ou nação quer continuar experimentando as bênçãos de Deus, e é o que nós queremos, não é? Nós queremos continuar experimentando as bênçãos. E pela misericórdia dele, nós temos até vivido isso. Mas pensa, poderia ser diferente. O retrocesso de Deus não acontece. O retrocesso é nós voltarmos para tudo isso. Não acontece da noite para o dia. É um processo gradual. Quando nós vamos nos afastando, ninguém se afasta de uma vez. Ninguém deixa de vir de uma vez. Ninguém deixa de pregar de uma vez. Ninguém deixa de orar de uma vez. É gradativo. Vai ficando. Todos os dias eu não oro mais, mas eu oro 2 em 2 dias, 2 vezes na semana, 3. Agora eu estou orando 1 vez na semana. E depois 1 vez no mês e depois não ora mais. É gradativo o processo. E nós precisamos estar atentos para receber essa sacudida e quebrar e destruir esses lugares altos na nossa vida. A Bíblia nos ensina que o caminho para esse reavivamento começa com arrependimento. Arrependimento não é tristeza. A tristeza é emoção. E emoção, ela não produz. Mas o arrependimento produz. Quando eu me arrependo, as coisas mudam. Tudo fica diferente. Não tem como nós vivermos o dia todo, o tempo todo, e não errarmos. Certamente nós vamos errar em algum momento. Mas nós temos esse arrependimento, não lembrei outra palavra, né? Nós temos o arrependimento que nós podemos lançar mão e consertar. E sermos reavivados, que é o que nós temos precisado nesse tempo. Quanta confusão, quanto disse-me-disse, quanta coisa errada que a gente tem visto acontecer no nosso meio. Não na nossa igreja, não estou dizendo aqui, mas no nosso meio como povo de Deus. Quantas coisas nós temos visto acontecer. Quantas coisas assustadoras, quantas coisas que entristecem. E às vezes essas coisas que acontecem lá, se eu não estiver muito firme, elas podem me afetar. Às vezes uma coisa que acontece perto de mim, eu me torno juiz. Eu encho as minhas mãos de pedras e vou para frente, como lá com a mulher que foi pega em adultério, que todos tinham as mãos cheias de pedras para jogar, e Jesus foi lá, imagino eu, né? Cuidado, você, olha só, você é perfeito? Não. Então joga essas pedras para o chão. Nós não somos chamados para ser juiz. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é remover com o que há de errado. Lá em 2 Reis 18, nós lemos que ele começou, removeu os altares idólatras ou lugares altos, como também era chamado, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, a serpente que foi feita lá no deserto, quando eles foram picados, que a serpente foi erguida e todo aquele que olhava para a serpente era curado, a serpente virou um instrumento idólatra. Eles começaram a manter aquela serpente, porque se ela foi boa lá, ela vai ser boa aqui. Nem tudo que é bom para uma determinada denominação vai ser bom para a nossa casa, para o nosso lugar. Nós precisamos estar atentos e buscando. Não adianta eu ir lá fora, olhar, achar que, nossa, maravilhoso, vamos tentar fazer isso lá na nossa casa. Não, a nossa casa tem um chamado específico, como aquele outro lugar tem um chamado específico. E eu sinto te informar que aquele lugar que você vai e apaixona, se você começar a ir todos os dias, você também vai se decepcionar com alguma coisa. Nós não somos perfeitos.
Então, quando existe uma junção de um monte de imperfeitos, com certeza uma hora vai acontecer alguma coisa que vai te decepcionar. Só que quando nós decepcionamos, o nosso olhar tem que estar em quem? Para o alto, é para Jesus. Esse é o nosso chamado, olha para o alto. Lide com o seu passado, remova o que há de errado. Lide com o seu passado. Às vezes alguma coisa no passado acontece, a gente simplesmente quer só encobrir e deixar lá. Não, lida com isso. Vai diante de Deus e lida com isso. Se for preciso, vai diante dos homens também. Mas lida com o seu passado. Ele viu que algumas coisas no pai dele, Ezequias viu que algumas coisas foi errado, porque certamente ele deve ter reinado, entre aspas, junto com o seu pai por um tempo. E ele não queria que tudo aquilo de errado que ele viu continuasse. Então, a atitude tinha que partir dele. Adiantava, enquanto ele estava vendo com o pai dele, brigar com o pai dele, falar com o pai dele que não estava de acordo? Não. Mas quando teve a oportunidade, no primeiro mês do seu primeiro ano, ele começou a fazer o que precisava. Ele começou a lidar com aquelas coisas do passado. Ele foi filho do rei Acaz, que era um dos mais perversos de Judá, mas ele não quis continuar esse legado. Ele parou. Nele, parou. Ele mudou. Ele fez diferente. E Ezequias acabou sendo um dos reis mais piedosos de Judá. Como pode ser isso, né? Filho de um dos reis terríveis, se tornar um dos reis mais piedosos de Judá. Isso é Jesus na nossa vida. Só Ele pode fazer isso. Essa mudança, esse agir diferente, é só Ele. É virar as costas para os maus caminhos do seu pai e seguir em uma direção completamente diferente, voltado para Deus. Com tudo que ele aprendeu, ele podia ter seguido o caminho do pai, ele podia ter continuado o legado ruim do pai dele. Mas não, ele se virou para tudo aquilo e seguiu em direção ao Senhor, em tudo aquilo que agrada a Deus. É muito comum, é o normal, às vezes, né? O normal, os filhos de uma geração seguir os erros da geração anterior. Ou os filhos de uma geração seguir os caminhos divinos de uma geração anterior. São dois caminhos. Qual nós vamos? Cada um, você, eu, nós enfrentamos escolhas. Todos os dias nós enfrentamos escolhas. Todos os dias nós temos que tomar decisões. E lá na frente, o resultado das decisões que nós tomamos lá atrás, hoje podem estar refletindo na sua vida, na minha vida. Nós caminhamos o caminho que escolhemos. Assim que Ezequias não queria mais governar como seu pai, ele mudou de direção. Sábia decisão. Ele soube sair completamente do caminho mau do seu pai. Mas ele saiu de tudo que era errado, que estava de acordo com o pai dele e que ele poderia, se quisesse, ter seguido. Decisão, escolha. Ezequias não ignorou o passado, ele não se desculpou. O passado era assim. Eu sou assim porque o meu pai era assim. Eu sou assim porque a minha mãe era assim. Ele não criou desculpa, ele lidou com o passado. Cuidado, não namore o pecado. Você precisa se afastar completamente do pecado. O que é namorar o pecado? Hoje eu vou e me encontro com o pecado. Aí eu me afasto e fico 2 dias. Depois eu volto e me encontro de novo com o pecado. Não namore com o pecado. O pecado, nós precisamos lidar com o pecado com um afastamento total. Lidar com o passado é um passo necessário para o reavivamento. E imagina, hoje eu estava lá em casa pensando, nós não estamos preparados para um reavivamento.
Se começar a acontecer em algum lugar, nós vamos começar a ficar assustados ou vamos começar a ir para ver o que está acontecendo, como está acontecendo. E nós precisamos buscar e querer esse reavivamento. E a primeira coisa é o reconhecimento de uma direção errada. Se até aqui eu estava pisando para cá, e de repente eu estou ouvindo agora, e meu coração começa a me mostrar que não é para cá, muda de direção. Muda o seu caminho. Volte-se para o Senhor. Ezequias sabia bem que o caminho que Judá tinha tomado estava errado. Eles tinham andado errado por muito tempo. Eu preciso lidar com o passado no presente. Ele começa o caminho de volta para Deus, removendo os lugares altos. Se Ezequias não tivesse removido, destruído esses lugares altos, será que o povo logo, logo não voltaria para os lugares altos? Com certeza, não era o que vinha acontecendo. Às vezes nós precisamos lidar com alguma coisa na nossa vida dessa forma. Destruir os lugares altos, o lugar de adoração pagã. Qual lugar alto você precisa destruir hoje? Qual é esse altar de adoração pagã que você precisa destruir hoje? Talvez o lugar alto na sua vida pode ser a tristeza, a decepção, o julgamento. Qual é o lugar alto que você precisa tirar hoje? Destruir. Quando você destruir esses lugares altos, você pode se voltar em direção a Deus. Lide com o lugar alto do seu passado. Lugar alto não pode ser guardado intacto. O lugar alto precisa ser destruído. Lide com a tristeza na sua vida. Lide com o desânimo na sua vida. Não deixe que esse lugar alto fique te parando, fique te puxando para trás, fique te fazendo voltar. Porque o nosso alvo é para frente e para o alto. Alguns desses altares eram altares que tinham sido erguidos e dedicados a Deus. Mas eles perderam o lugar de adoração. Eles foram contaminados com a adoração pagã. Olhe para dentro de si e comece a pensar na sua caminhada. Se tem algum altar, mesmo algum altar que você pensa, mas eu ergui isso, eu coloquei isso para Deus. Observe se não foi contaminado. Observe se na sua caminhada você tem caminhado lado a lado com Ele, ou se você tem se afastado, ou se você tem se afastado. Se afastou, lide com isso e volte para o seu lugar. Volte para o seu caminho em direção a Ele. Não deixe que aquilo que foi contaminado continue na sua vida. Ezequias percebeu um reavivamento que reacende as paixões com Deus. Não é uma coisa, você não pode ficar só na paixão. Você se apaixona de novo, mas você tem que não só continuar com essa paixão, mas você tem que transformar isso em amor. Você tem que continuar caminhando em amor. Porque muitas vezes a paixão vem da emoção daquele momento. Ai, um culto maravilhoso, que tremendo, que maravilha, mas e amanhã? Como que você levanta da cama? Com a mesma paixão? Nós temos que ter cuidado para não ficar na emoção. Porque a emoção passa. E muitas vezes aquilo que nós achamos que maravilha, que tremendo, passa. No outro dia já não tem mais o mesmo efeito. Se você assistir de novo, talvez não vai gerar mais o mesmo efeito. É preciso ter cuidado. Por quê? O reavivamento, ele não é momentâneo nem de emoção. Nós precisamos que isso venha para ficar. Não basta se entusiasmar por Deus. Temos que lidar com o pecado, com aquilo que nos afasta,
com aquilo que tira. E resolva. Não guarda para gerar, para crescer, para te atrapalhar, não. Resolve. Não fique na experiência emocional, mas busque uma experiência transformadora. Uma experiência que te muda. Uma experiência que amanhã, quando você pensar que estava chateado com alguém, você vai parar e pensar, mas que bobagem a minha, por que eu fiquei chateado com isso? Eu já passei muito por isso, de ficar chateado com alguma coisa, no outro dia eu parar e ficar assim, meu Deus, mas por que eu fiquei chateado com isso? Quando nós colocamos a outra pessoa que nós chateamos em um lugar muito grande, eu estou dizendo que eu sou muito melhor que ela. E Deus nos chamou para ser filho. Filho é filho. Comece a derrubar esses lugares dedicados a coisas contrárias a Deus. Nos nossos dias parece que a paixão é tudo, né? O importante é a paixão. O importante é você ser feliz. O importante é você estar bem. A espiritualidade verdadeira muitas vezes perde o sentido com isso. E por isso tem acontecido tanta coisa errada. E não brinque com a tentação. Resista, porque segundos, minutos vão te gerar problemas para a sua vida toda. Vão gerar tristezas na sua vida toda. Vai gerar insatisfação na sua vida toda. Parece que principalmente o nosso país é construído sobre paixão. E a paixão pode se perder. Precisamos ter cuidado para que isso não aconteça com o nosso espiritual. Por isso precisamos estar sempre dando um passo em direção a Deus. Para que as pessoas tenham uma experiência verdadeira com Deus, primeiro se achegue a Ele pelo arrependimento, não pela emoção. Eu já falei com pessoas assim, olha, você está com muito problema e tudo, vem para Jesus que você vai ver tudo isso é resolvido. Mas às vezes aquilo é resolvido não da forma que a pessoa esperava. E aí o que acontece? Decepção. Em vez da gente falar isso, vamos ensinar a pessoa a se voltar para Deus, a estar mais próxima de Deus, a buscar, a caminhar junto com Ele. Grande parte dessa indiferença com o pecado é o resultado da rejeição às coisas espirituais. A gente começa a ficar com um coração endurecido, com um coração resistente. E algumas coisas espirituais para nós parece que não gosto disso, esse jeito não é o que eu acho. E a gente começa a ficar resistente com algumas coisas. O fruto dessa rejeição hoje é o resultado da palavra de Deus que você deixou para trás. É o resultado daquela palavra que você ouviu e não deu importância. A serpente de bronze de Moisés se tornou uma adoração falsa. Ela era para aquele tempo. Existem coisas na sua vida que foi para aquele tempo, não é mais para hoje. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas quando eu cresci, eu não faço mais as coisas de menino. Eu preciso ser diferente. Eu não tenho mais que andar como um menino diante de Deus, mas eu já tenho que andar como um adulto, chamado pelo nome. O que encorajou o povo a escolher aquela superstição precisa ser destruído. É o mesmo que acontece hoje. É a distração que o inimigo lança na nossa vida. E nós começamos a distrair com algumas coisas e esquecemos daquilo que realmente Deus está mostrando.
Não tem uma maneira certa para fazer uma coisa errada. Não existe. Por mais que você tentar, você não vai conseguir, porque não existe. Remover o que está errado é a solução, mas também escolher o que é certo. Muitas vezes não vai ser fácil escolher o caminho que Deus tem para você. Você vai querer andar por um outro caminho. Aquele parece tão mais fácil. Naquele caminho as pessoas parecem tão mais felizes. Mas não vá atrás desse engano. Restaure o que é certo. No segundo texto, nós vimos que no primeiro mês do primeiro ano, ele reabriu as portas do templo. E ele convocou os levitas porque o templo precisava ser descontaminado. O templo tinha sido contaminado com a adoração pagã. E ele precisava ser limpo, ele precisava estar em condição para que eles pudessem adorar ali de verdade. E ele reabriu as portas do templo, foi a primeira atitude dele. Consagrou os levitas, os chamou para a consagração e para consagrarem o templo do Senhor. Retire tudo que é impuro do santuário. Às vezes a gente precisa retirar muita coisa da nossa vida. Muita coisa que já se tornou impura e nós precisamos tirar. Muitas atitudes, muitas falas, muito jeito de pensar que nós precisamos mudar. Precisamos estar atento, determinar as prioridades. Ezequias não podia ter esperado. Eu comecei a reinar agora, vou dar um tempo para ver como que as coisas vão ficar, o que vai acontecer. Mas no primeiro mês, ele já quis resolver a situação. Ele já reabriu o templo. Fazer o que é certo. Em 2 Reis, nós vimos ele se livrando do que estava errado. Mas em Crônicas, nós vemos ele fazendo o que é certo. Ele não espera um tempo apropriado. Gente, não espera tempo apropriado para fazer alguma coisa. Não existe tempo apropriado. É decidir estar andando com ele e fazer. Para começar a corrigir esses erros, é fazer. Ao mesmo tempo que ele remove os lugares altos, ele também estabelece as prioridades. Ele estabelece o que é correto para ele e para o povo de Deus, para agir corretamente. O pai dele tinha fechado o templo e ele começa a reparar os danos causados pela geração anterior. Não olhe para a sua geração como uma situação, um problema, como se você tivesse que repetir isso. Olhe para a geração passada e pare em você. E comece a fazer com Cristo de acordo com o que Ele quer, de acordo com o que Ele mostra, de acordo com a palavra dEle. Muitas vezes nós não temos tempo para sentar e começar a reclamar da geração anterior. Muita coisa precisava ser feita. As coisas precisavam ser restauradas naquela hora. A nossa vida precisa ser restaurada hoje. Nós precisamos tirar o que precisa ser tirado hoje. Não comece a sentar e a reclamar e a olhar para trás e a pensar: mas olha a minha vida, olha como que eu sou. Não, ninguém me ama, ninguém me quer. Jesus te ama. E Ele te quer e te chama. Não fique sentado reclamando de outras coisas. Ele poderia culpar o passado, você até pode culpar o passado, mas você vai perder tempo e se afastar. Não espere pelos outros para começar esse reavivamento. Comece com o que você pode controlar, na esperança de que isso vai trazer mudanças em outros também. Não fique esperando as coisas acontecerem à sua volta. Comece você. Mude você. Seja diferente você. Haja diferente hoje.
Tem casos que a gente às vezes observa que só o filho na casa se converte, só um na casa se converte, só que ele não testemunha de acordo com o que Deus quer fazer na vida dele. Ele não deixa Deus mudar e transformar a vida dele. Ele continua agindo da mesma forma ou às vezes pior, porque se acha melhor porque agora eu estou com Jesus. Você não está. Olhe para a sua vida de uma outra forma. Olhe para a sua vida vendo a necessidade de mudança. Mude você e aqueles que estão em volta serão transformados, porque a palavra viva vai se fazer vida na sua vida. E isso vai fazer diferença. Se os lugares altos não tivessem sido removidos, a tentação para a idolatria continuaria. A tentação para a adoração pagã continuaria. Se Deus começou a tirar alguma coisa da sua vida e a te mostrar que isso não é o certo, presta atenção. A palavra de Deus estava ali para revelar a natureza de onde eles haviam perdido o seu caminho. Deus está disposto hoje a te mostrar onde que você começou a andar distanciando dele. Por que você começou? O que te fez andar e começar a distanciar dele? Ele está aqui pronto para te mostrar isso hoje. Esteja atento para mudar a sua direção. Como você vai responder, como nós vamos responder, isso é o que importa para que a mudança aconteça. Para que eu novamente passe a estar próximo, andando lado a lado com ele. Decida pela pureza. Ser puro, muitas vezes não é fácil. O mundo, ele não está mais oferecendo algumas coisas erradas. Ele está jogando na nossa cara e nos fazendo engolir à força. Nós precisamos estar atentos, porque ser puro e escolher a pureza não é fácil. Necessário é nascer de novo. Ezequias sabia que só abrir o templo, boa música, isso não seria suficiente. Não adianta você vir ao culto só para cumprir uma responsabilidade. Não adianta nós estarmos aqui só porque eu vou, porque domingo, né? Eu não tenho como não ir no culto. Nós precisamos estar aqui porque nós amamos o Senhor. Nós precisamos estar aqui porque nós sentimos falta dele. Nós sentimos falta dessa comunhão que ele preza. Estar aqui com os irmãos é algo gostoso e que Deus preza. Às vezes é preciso uma mensagem clara do certo e do errado. É preciso um chamado ao arrependimento para que as coisas comecem a tomar aquela vida novamente. Judá, por muito tempo, tinha aprendido a comprometer a verdade e aceitar compromisso como um modo de vida. Agora, eles precisavam ser chamados à pureza, à santidade. Nós também estamos sendo chamados hoje à pureza e à santidade. Responda sim para ele. Responda eu quero. Responda eu vou. Mas não faça isso só por compromisso, para cumprir um compromisso, eu tenho que ir, porque tem culto hoje, eu tenho que estar lá. Tem porquê. Ame ao Senhor acima de tudo. Porque aí sim você vai cumprir as coisas e tudo vai ser leve. Os sacerdotes foram pressionados a voltar ao serviço e ordenados a purificar o templo. Quando confrontados seus próprios pecados, eles precisavam se arrepender primeiro, para que eles pudessem levar os outros ao arrependimento. Primeiro tem que ser comigo.
para isso contagiar o que está comigo, o que está perto de mim. Em vez de explicar por que eles tinham se afastado, simplesmente ajustam suas vistas sobre como lidar com o pecado e chamam as pessoas para o mesmo. Esse é o caminho. Vamos lidar com aquilo que nos afasta de Deus. O caminho para o reavivamento estava em marcha. Quando uma pessoa ou as pessoas lidam, quando nós lidamos com o nosso pecado, nos arrependemos deles, o reavivamento está perto. Como eu posso restaurar a minha terra, o meu coração? Comece derrubando os altos. Comece sondando a você mesmo e derrubando os lugares altos. Arrependa-se daquilo que está te afastando, do pecado que te faz errar o alvo. Chame os outros de volta à comunhão com um Deus santo. Não vamos ver o reavivamento como agitação, como emoção, mas como uma verdadeira solução para um problema real, o problema do pecado. O caminho para o reavivamento é pavimentado com verdadeiro arrependimento. Reavivamento que ignora o pecado só irá agitar, só irá trazer emoção, mas é por um tempo curto. O que lida com o pecado muda o curso da sua vida. O reavivamento deve ser tão celebrativo, tão alegre, tão cheio de vida, como também confessionário. Tem que estar as duas coisas juntas. Eu preciso olhar para mim mesma e pensar e perceber tudo que eu preciso mudar. Ezequias caminhou, reinou. Lá no fim da vida dele, ele ficou doente. Interessante que Ezequias, ele tinha uma confiança no que Deus podia fazer. Ezequias doente, Isaías vai lá e fala com ele, olha, põe a sua casa em ordem. Conserta tudo, porque você vai morrer. Como ficaria o seu coração hoje se viesse essa palavra de Deus para você? Conserte a sua casa. Coloque a sua vida, as suas coisas em ordem, porque eu vou te levar. O que você teria que colocar em ordem se ouvisse essa palavra? Então, não estou dizendo para você que você vai morrer, mas eu estou te dizendo, coloca em ordem a sua vida e a sua casa. Porque Ele tem vida e tem muito mais para você. E Ezequias ouviu isso. E ele virou para o canto, chorou. Deus, mas olha isso, olha para o teu servo. E ele teve mais 15 anos de vida acrescentados. Nesse meio tempo, ele teve um filho que foi o pior rei de Israel, Manassés. E ele teve uma visita de uma rainha, porque era a rainha chegando para olhar as coisas dele, e ele foi mostrando tudo. Ele foi abrindo todas as portas, ele, olha isso, olha isso, olha isso. E ela olhou tudo. E aí ele ouviu. Tudo aquilo que você mostrou hoje, você vai perder. Estou trazendo para uma contextualização. Tudo que você ouviu hoje, você mostrou hoje, você vai perder, Ezequias. Ah, mas não tem problema, não vai ser no meu tempo. Diante desse mostrar tudo e tudo que você mostrou, você vai perder? Cuidado com quem você se abre. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você toma conselho. Nem todo mundo vai te dar bom conselho. Muitas pessoas vão te dar conselho para te levar para o buraco. Muitas pessoas não vão gostar de ouvir sobre a sua prosperidade. Muitas pessoas não vão gostar de ouvir que você está bem. Porque às vezes eles querem até te ver bem, mas não melhor que eles. Cuidado. A criança aprende lá, pequenininha, cuidado, boquinha, o que falas, cuidado, olhinho, o que vê. Então, cuidado.
Às vezes nós distraímos e contamos muito para quem não deveria. E aí nós começamos a passar por luta e nós não sabemos por quê. Mas foi por causa daquilo que você se abriu e contou lá atrás e não deveria ter contado. A sua vida diz respeito a você e Deus. Se você precisa de um conselho, olhe para quem você vai pedir conselho. Olhe como é a vida daquela pessoa. Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. O conselho que você vai receber vai ser do que está cheio o coração daquela pessoa, que muitas vezes não gostou do que ouviu, daquilo de bom que você está vivendo. Cuidado. Então, lide com o seu passado, não namore o pecado, destrua os lugares altos e se aproxime cada vez mais de Deus. Isso é o que fica para nós. Vamos ficar de pé e vamos estar orando? Eu queria que de pé você baixasse sua cabeça e começasse a olhar para dentro de você. Comece a pensar na sua vida, desde aquele primeiro dia que você começou a caminhar com Jesus. Comece a olhar para dentro de você mesmo e observe se existe algum lugar alto que precisa ser destruído. Olhe para dentro do seu coração e se existe tristeza e decepção, que o Senhor possa trazer cura nesta hora. Se você está passando por uma enfermidade, vire-se para Ele e peça: Senhor, eu preciso de cura. Porque Ele está pronto para te responder. Pai, eu coloco a nossa vida diante do Senhor. Que nós possamos olhar mesmo para dentro de nós e entender tudo aquilo que precisa ser transformado em nós. Aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser acrescentado. E nós vamos te dar graças, Deus, porque queremos estar assim, caminhando cada dia mais perto do Senhor. Precisamos do Senhor. Não temos como andar distante do Senhor no mundo como está, Pai. Pai, em nome de Jesus, que toda enfermidade seja repreendida agora e caia por terra, e que haja cura, e que haja alegria, Pai, no nome de Jesus. Nós declaramos que precisamos do Senhor, dependemos do Senhor e queremos andar cada dia mais perto do Senhor. Amém. Amém.